Fala pessoal, nós estamos em mais um Empreendendo no Reino e dessa vez nós estamos recebendo aqui o Sérgio Damiani. Sérgio, é um prazer receber você aqui mais uma vez. Obrigado, André. Prazer estar com vocês. Legal. Gente, antes que vocês se perguntem, o Sérgio não trocou de empresa, ele ainda representa o C12 e esse episódio, inclusive, é um episódio em parceria Empreendendo no Reino e C12 Brasil. E o Sérgio veio hoje para falar sobre os princípios cristãos aplicados aos negócios. Então vamos lá, Sérgio, para a gente começar. Quais são os princípios cristãos aplicados ao negócio? O que a gente pode falar para introduzir esse tema para a nossa audiência? Legal, André. Então, de novo, prazer estar aqui com vocês de novo. É sempre bom compartilhar esse tema, esse assunto e poder revisitar conceitos que talvez nós tenhamos aprendido ou entendido de forma errada. Então, os princípios cristãos aplicados aos negócios são diversos princípios que nós temos vivido aqui no C12 Brasil, no Brasil nos últimos 3 anos, no mundo nos últimos 30 anos, entendendo como empresas normais, empresas que têm receitas, despesas, têm que gerir pessoas, têm que gerir caixa, têm que atuar em mídias sociais, enfim, empresas normais podem sim realizar a integração de fé em negócios, aplicar princípios no reino, buscando a excelência dos negócios, mas também entendendo que a sua empresa é uma plataforma para a expansão do reino. E me parece, Sérgio, me corrija se eu estiver errado, mas eu percebo, lendo os evangelhos, os 4 evangelhos, que muitas das histórias de Jesus, muito daquilo que Jesus vivenciou de milagre, de operações de milagres, o ministério de Jesus mesmo, muitas vezes a gente vê ele acontecendo no ambiente de mercado, né? Jesus, por exemplo, nasceu em uma manjedoura, num estábulo, que era algo super importante para os negócios. Seus primeiros discípulos foram pessoas que tinham uma sociedade de pesca. Conta um pouco pra gente sobre isso. Me parece, lendo os evangelhos, que Jesus ele tinha um quê pelos negócios. Se nós olharmos por esse panorama, olhando lá para Jesus, e o nosso modelo é Jesus, né? O nosso exemplo, a nossa inspiração é sempre Jesus. Mas ele chamou mercadores, pescadores, coletor de impostos. Todos eram negociantes, comerciantes, tinham seus negócios. E enquanto faziam negócio, enquanto realizavam isso, a Bíblia fala que eles viraram o mundo de cabeça para baixo, né? Ou transformaram, mudaram, impactaram o mundo. E realmente, olhando para a história de Jesus, a grande maioria dos milagres que ele realizou foi fora de qualquer ambiente religioso. Né? A gente fala que foi em dias úteis e em horário comercial. Né? Muito bom. Então, enquanto ele caminhava, ele fazia. Né? Se você olhar em Atos também, a maioria das histórias, os relatos ali que se passam em Atos também são dias úteis, são em horário comercial, são fora da sinagoga, fora de um horário específico. Então nós vemos os cristãos daquele tempo se movendo enquanto trabalhavam, enquanto caminhavam no seu dia a dia, na sua vida normal. Uau, esse ponto é maravilhoso, Sérgio. O fato de você falar que não foi apenas na vida de Jesus, mas também no livro de Atos, né? Porque eu lembro que Lucas, ao introduzir o livro de Atos, ele fala ao amado Teófilo, que ele fala assim, olha, eu estou contando aquilo que Jesus continuou a fazer, ou seja, através dos discípulos, Jesus continuou a fazer e, de acordo com você, segue o mesmo padrão. É muito mais do lado de fora do ambiente religioso do que dentro, não é? Perfeito. Eu acho que um dos conceitos que vale a pena também comentar aqui é justamente isso. A gente falou um pouco disso no outro podcast, mas essa dicotomia, esse conceito errado de separação entre fé e negócios. Quando a gente entende que nós somos chamados para gerir uma empresa, se Deus nos deu uma empresa, se Ele confiou a nós um negócio, seja ele pequeno, grande, seja ele em qualquer ramo, quer dizer que nós temos uma responsabilidade por esse negócio. Portanto, a nossa visão dentro do C12 é que o nosso negócio é o nosso ministério. Então, muitos foram chamados para dentro da igreja, muitos foram chamados para evangelismo, muitos foram chamados para trabalhar com missões em povos não alcançados, mas nós entendemos que fomos chamados a ser empresários e, através desse chamado, ministrar integralmente nos nossos negócios. Portanto, o nosso negócio passa a ser o nosso campo de missão, passa a ser o nosso campo de impacto. Então, isso é uma verdade, talvez... Falando ao contrário, talvez essa seja uma mentira que mais influenciou, que mais impactou o avanço do evangelho no mundo. Entendendo que o evangelho só pode ser falado e pregado e vivido dentro de uma igreja, né? Ou num dia específico, mas
Imagina se todos os empresários tivessem essa mesma mentalidade de viver o evangelho todos os dias, o dia todo, de antes de ser empresário, ser cristão, e sendo cristão, tendo um propósito muito específico e claro, que é avançar o reino, que é falar de Jesus, que é expressar Jesus, que é demonstrar o cuidado de Cristo para todas as pessoas com quem ele convive, com quem ele se relaciona. E olhando no campo de empresa, a gente pode falar de funcionários, família de funcionários, clientes, fornecedores, concorrentes, Depois a gente pode aprofundar um pouquinho nisso aí, mas tem um campo muito vasto para o empresário. Se eu não me engano, o Ed Silvoso, ele escreveu o seguinte: uma vez que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo, eu entendo que o mundo dos negócios é o melhor canal de distribuição de sal e luz. Eu achei isso fantástico. Muito legal. Fantástico. A melhor maneira de distribuir sal e luz ainda é o ambiente de negócios. Fantástico, é verdade. Isso acontece quando? Quando essa ideia de separação acaba. Quando há um entendimento que, eu sempre falo, não existe cristão meio período. Todos nós somos cristãos em tempo integral. Então, quando nossa mentalidade muda, e é muito simples essa mudança de mentalidade, e eu vejo, que eu posso demonstrar o amor de Cristo na minha empresa, eu posso orar com um funcionário, eu posso pedir permissão para isso, eu posso ter alguns tipos de atitudes diferentes dentro da empresa, eu posso, numa entrevista de emprego, eu posso, mesmo contratando ou não contratando, eu posso, de repente, entregar um devocional diário, eu posso entregar uma carta falando de Jesus, eu posso pagar a passagem de retorno dessa entrevista. Então, são atos de cuidado, atos que a gente tem vivido aí em muitas empresas que hoje caminham conosco, que na prática fazem um efeito impressionante. Impressionante. Muito legal. Ainda vou citar ele diversas vezes aqui, o Ed Silvoso, no livro Ungido para os Negócios, ele fala que nós precisamos aproveitar a nossa posição estratégica. Ele disse: pessoas que estão no ambiente de negócio tem uma posição estratégica para o avanço do reino, seja um estagiário, seja o CEO de uma organização. Deus te colocou lá em uma posição estratégica, porque aí, segundo ele, o ambiente eclesiástico, o ambiente de igreja, a gente está num ambiente controlado. Os ataques do nosso inimigo nós estamos num ambiente protegido. Agora, no mundo de negócios, do lado de fora, não, aí nós estamos realmente sendo luz onde, na maioria das vezes, as trevas estão reinando e a gente pode, de fato, fazer diferença lá, Sim. Você falou sobre essa questão de entender essa falsa dicotomia, que existe entre o sagrado e o secular. E eu sei que um tema também que tem se falado muito, é sobre o nosso trabalho ser a nossa forma de adorar a Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Sérgio. É interessante isso, Ver o trabalho como uma forma de adoração, Ver o trabalho realmente como uma dádiva de Deus e como uma forma de adoração. Como você falou, o empresário ele está numa posição de influência. Por isso que nós podemos ver cada empresa como uma plataforma para expansão do reino. E eu gosto de falar, eu vi um vídeo há um tempo atrás que foi até colocado no Global Leadership Summit, talvez uns 2 anos atrás. E esse palestrante falou muito sobre potencial e propósito. Então ele diferencia uma analogia fantástica. Quando ele olha para Jesus, ele fala: olha, Jesus não cumpriu todo o potencial dele. Jesus, ele tinha potencial para, naquela cruz, estalar os dedos, acabar com o Império Romano, acabar com o sofrimento dos judeus, colocar... Ele seria o imperador, seria o governante, acabaria com a opressão religiosa, acabou. Ele tinha potencial para isso, ele tinha todo o potencial para isso. Ele tinha potencial para se salvar, ele tinha potencial para não ter que morrer, ele tinha todo o potencial. Mas ele escolheu não cumprir ou atingir todo o potencial dele para atingir o propósito dele. Uau! E qual era o propósito de Jesus? Era morrer naquela cruz por mim, por você, por nós, para a salvação. Então eu acho muito interessante porque às vezes nós empresários, quem está começando, eu sei que tem bastante gente que ouve aqui o podcast que está começando, quer empreender, e a gente fica naquele anseio de, poxa, eu tenho tanto potencial, eu sei fazer tanto isso, eu vou então fazer até o último minuto, até a última gota de suor. Mas quando nós entendemos que tem um propósito por trás disso, e a gente vai ter que conter talvez o nosso potencial, mas para cumprir um propósito específico. E eu vejo muito isso na vida do empresário, entendendo essa questão de o negócio como missão, negócio como ministério, são conceitos conhecidos hoje. Mas entender, poxa, qual é o meu propósito na minha empresa? Por que eu tenho essa empresa? Eu também gosto muito de falar, eu li um livro
há um tempo atrás, que o autor citava o seguinte: naquele dia, no dia que nós encontrarmos Jesus, a gente só vai querer ouvir uma coisa: muito bem, servo bom e fiel. Ele não vai querer ouvir: poxa, interessante, hein, o teu retorno sobre investimento. Uau, como é que você conseguiu essa geração de caixa, esse bootstrapping na tua empresa? Nossa, mas que Series A magnífico. Ou uau, como você realmente, o teu funil de vendas estava fantástico. Que conversão você tinha de leads para venda. Você não vai querer ouvir isso. Você vai querer ouvir servo bom e fiel. Só isso. Então é interessante como isso muda a nossa mentalidade, né, André? Se a gente começa a olhar lá para o final, e o Jim Collins fala isso, né? Começar com um fim em mente. Então, se nós gerirmos nossa empresa com um fim em mente, o propósito muda. O propósito muda no meio do caminho. Então, eu acho muito legal entender isso, né? Potencial, propósito, e depois a gente pode falar um pouquinho também do papel, que ele muda ao longo do tempo, mas é muito bom entender isso. E quanto mais cedo entender enquanto cristão, melhor. Nossa, sensacional. Isso é muito profundo. Eu confesso que essa questão do potencial e do propósito mexeu comigo. Eu lembro de um livro, um amigo citou, eu de bate-pronto já comprei esse livro, que conta a história de um professor cristão. Ele era professor de Yale e depois ele também lecionou em Harvard. E ele simplesmente abandonou tudo para ir para um país, não lembro qual país, mas ministrar para crianças com problemas mentais, realmente nesse ambiente. E ele falou: bom, eu tinha o topo da vida acadêmica no mundo. Sim. E hoje, mas o Senhor me chamou de fato para cuidar desses que nem sabem o que é Harvard, nem sabem o que é Yale. Sim. E é justamente o que você está falando. É um grande potencial, mas viver o potencial sem o propósito não adianta de nada, né? Sim, então é importante isso, né? É importante observar também o equilíbrio diante disso. Você vê muito empresário hoje com crise de burnout, com cansaço extremo, focando toda a energia na empresa e descuidando do tempo com Deus, descuidando de família, descuidando das bases que sustentam. Então, quando você entende tudo isso, propósito, potencial, você consegue gerenciar isso, muda a tua forma de gerir a empresa, muda a tua forma de investir o teu tempo, as suas prioridades mudam. E tem uma frase também, né? Quer conhecer as prioridades de uma pessoa? Olhe para a agenda e para a conta bancária. Você vai saber as prioridades dele. Muito bom. Agora você falou, Sérgio, também sobre potencial, propósito e o papel, como isso às vezes muda. Eu imagino que há uma relação muito próxima entre propósito e papel. Você pode se aprofundar um pouquinho mais nesse tema? Sim, o papel, eu creio da seguinte forma, né? Enquanto cristãos, enquanto empresários, que é o nosso tema aqui, então a gente vai se ater a isso. Enquanto cristãos, nós temos um propósito. Nosso propósito é glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Seja o que for, seja na empresa, seja dentro de casa, seja numa conversa com a esposa, seja numa demissão, numa contratação, na assinatura de um contrato, numa licitação. Então, esse é o nosso propósito enquanto cristão. E o nosso negócio ele é integrado na nossa fé, o nosso dia a dia é integrado na nossa fé, nosso casamento é integrado na nossa fé, quer dizer, a nossa fé é maior do que tudo isso. Não é a fé integrada no negócio, mas é tudo que nós vivemos integrado na fé, né? A fé é o guarda-chuva maior. É a fé que direciona. Então o propósito é claro, mas o nosso papel muda. O nosso papel ele vai mudar ao longo do tempo. Talvez hoje o André tenha o maior impacto e Deus te colocou aí para criar o podcast do Empreendendo no Reino, para entrevistar pessoas, para alcançar milhares de pessoas, porque o teu papel hoje vai ser de influência nessas pessoas. Talvez teu papel daqui a 10 anos mude. Talvez você vai entender que ele vai modificar, mas o propósito não muda. O propósito não muda. Então a gente tem que entender que nós não temos um papel fixo a vida inteira, né? Nós podemos entender de Deus onde é o melhor local para cumprir o nosso propósito final. Então pode ser hoje aqui, no meu caso, conheci o C12 há um tempo atrás, mas eu trabalhava em banco há 10 anos atrás. Eu fui empresário um tempo atrás, numa empresa que não tinha nada a ver com integração de fé e negócios. Eu nem acreditava, eu nem entendia isso. Mas quando eu passei a entender, quando eu conheci o meu papel, mudou radicalmente. Porque eu entendi que naquele momento eu deveria fazer isso para estar diante do meu propósito, em linha com o meu propósito. Então é interessante também estar conectado com Deus, entendendo qual a direção que Ele quer nos dar e qual o papel nós temos para aquele tempo. Para isso, eu imagino que seja mandatório a vida de oração e a vida de comunhão com a palavra de Deus, né? A W. Tozer, ele dizia que não existem atalhos para a santidade. Sem vida de oração, sem vida de devoção à palavra, não tem como se construir um bom cristão, né?
A W. Tozer é fantástico e, veja, o Buck Jacobs foi quem fundou o C12 há 30 anos atrás. Ele tem 83 anos hoje. Eu tenho o privilégio de conversar com ele toda semana. Ele é o meu mentor. Uau. Então, toda semana eu tenho 1 hora com ele, a gente conversa. E o Buck, ele me impactou muito, porque desde da conversão dele, ele se converteu com 30 e poucos anos, e ele iniciou o C12 com 54 anos. Quando a gente imagina que está no fim de carreira, ele teve a visão, a coragem de iniciar um trabalho sério, um trabalho focado, um trabalho de excelência com empresários cristãos. E graças a Deus por isso, graças a Deus pela coragem dele. E o Buck, ele tem um hábito que ele dedica a primeira hora do dia para Deus, em oração. E todo dia ele escreve uma carta para Deus. Ele escreve uma carta, ele abre o coração, ele fala o que está sentindo. Tem dias que ele vai lamentar, porque está triste, tem dias que ele vai só agradecer. E há um tempo atrás ele me mandou um e-mail com uma das cartas que ele mandou. Falou, Sérgio, olha aqui, eu li, porque ele relê de anos anteriores as cartas, ele me mandou. Falou, Sérgio, olha aqui, porque ele esteve no Brasil em 2019. A gente fez um grande encontro aqui com empresários cristãos em 2019, quando ainda podia, né, André? Uhum. E ele esteve aqui e naquele dia ele escreveu sobre o encontro, agradecendo a Deus porque estava no Brasil, que nunca imaginou que estaria no Brasil, e me mandou. Mas a carta não foi o que me impactou. O que me impactou foi o número da carta, número 12.700. Esse é o número, amigo. A carta número 12.700. Rapaz. Falei, cara, é impressionante essa conexão com Cristo, é o que faz a diferença. É o que faz a diferença. Então ele está lá, 83 anos, na carta número 12, deve estar na número 13.000 agora, porque isso aí foi em 2019. Agora, você imagina a consistência e para onde isso nos leva, né? Maravilhoso, maravilhoso. Fora a questão da conexão com Deus, né? A questão da consistência, que já é uma aula em si, né? Você fazer algo todos os dias, sim, durante 12, 13 mil dias, tem algo para nos ensinar com certeza. Sim, é muita coisa. Maravilha. Então, Sérgio, antes da gente caminhar para falar um pouco sobre a mentalidade que o empreendedor cristão precisa desenvolver para revelar Jesus e os princípios do reino através dos negócios, nós vamos fazer uma pausa aqui e eu sei que a pessoa que vai falar aqui é muito seu amigo, então, pessoal, escuta aí esse depoimento. Olá a todos, André, o pessoal do Empreendendo no Reino, agradecer vocês pelo convite, poder estar aqui, né, falando um pouquinho sobre minha caminhada, minha trajetória, até ser um chairman associado do C12 Brasil, contextualizar um pouquinho, né, e é uma honra, um prazer estar com vocês aqui. Bom, então meu nome é Murilo Haddad, eu tenho 49 anos, né, sou casado com a Luciana é médica veterinária, pai da Amanda com 19 anos e da Ana Júlia com 13 anos, minhas mulheres aqui na nossa casa. E sou formado em administração de empresas, né? Tenho um MBA em gestão de pessoas. Desde que eu me conheço por gente, né? Eu sempre fui empreendedor, sempre busquei vender alguma coisa e trazer alguma oportunidade através de um negócio, né? Mais especificamente, com 18 anos, eu comecei a empreender justamente com um sócio, lá em Marília. Eu sou natural de Marília, São Paulo, né? E nós compramos a primeira impressora laser da cidade. Marília não é uma cidade muito grande, mas naquela época estava iniciando, né, aquela revolução em termos de impressão, impressoras. A gente só conhecia aquela matricial e só grandes empresas, grandes órgãos de comunicação que tinham impressora laser, né? Então nós resolvemos comprar uma impressora laser e começamos a fazer uma série de trabalhos e que acabou culminando na abertura de uma empresa de publicidade e propaganda. E nós fazíamos naquela época alguns layouts desde jornais internos, comunicados internos de empresa, né? Na época chamava de house organ, né? Que seriam jornaizinhos de empresa, né? E também muito material para a indústria de brindes, enfim. E aquela impressora laser não parava de trabalhar, né? Era algo assim fantástico, era uma novidade, né? Muita gente fazia. Quem é aí do século passado vai lembrar que o pessoal, para fazer brinde, tinha que usar aquele letra 7, que era um decalque, né? Você ia fazer uma caneta, por exemplo, você tinha que fazer letra por letra, decalcar, fazendo um papel vegetal, alguma coisa assim, para fazer a impressão posterior, né? Então a gente fazia isso com a impressora laser, ficava muito mais, uma qualidade infinitamente maior e mais rápido também, né? E a coisa começou a andar e tal, sem conhecer nada de gestão. Na época eu comecei a estudar administração também, mas enfim, até que
a gente descobriu que a gente precisava emitir nota fiscal. Não existia, a gente fazia, e olha o grande problema que a gente se meteu logo de cara. Nós fazíamos o nosso trabalho e também mandávamos imprimir o material. E aí começamos a emitir nota fiscal do valor integral do nosso honorário, né, da elaboração daquela arte final, e também embutia na nossa nota de prestação de serviço uma tiragem lá de 20 mil exemplares e tal. Então imagina o imposto que nós ficamos devendo. Mas tudo bem, tudo foi aprendizado assim na prática mesmo, né? Enfim, e aí depois de um tempo eu acabei desfazendo a sociedade, né? E entrei numa escola que na época a gente já tinha muito conhecimento em termos de editoração eletrônica, fiz vários cursos fora. E aí fui chamado para começar a dar aula nessa área, né? E entrei numa empresa, uma grande rede de escolas de tecnologia, né? De informática naquela época estava em ascensão, né? Então eu acabei entrando nessa escola, comecei dando aula e depois fui convidado em 1994 para ir para Joinville. E foi na mesma época que eu conheci Jesus, né? Então eu converti nessa época, eu tive um encontro com Cristo, mas logo em seguida eu me mudei para Joinville. Na época eu já namorava minha esposa. E fui para Joinville. E aí, a partir daí, comecei nessa empresa e a gente acaba recém-convertido, né? Saindo, tirando a brasa do braseiro, esfriou e eu acabei não sendo discipulado, enfim, deu uma esfriada no relacionamento com Cristo. Depois de um tempo lá em Joinville, recebi o convite para trabalhar aqui em Curitiba e entrei como executivo de auditoria na empresa e nessa época também me casei com a minha esposa, enfim, e começamos a ter uma caminhada com Cristo mais de perto, né? E isso foi em 95. E aí, trabalhando nessa empresa, viajando, fazendo auditoria das filiais aqui do Paraná, até que eu fui convidado a ser diretor e depois, mais para frente, fui sócio da empresa também e passei praticamente minha carreira toda empreendendo além dessa empresa, outros negócios em paralelo e tal. Isso foi até 2007, quando, a partir de uma palestra que eu tive com o João Mordomo, né, inclusive eu falei isso para ele recentemente, ele deu uma palestra na igreja e nós, naquela época, ouvimos sobre BAM, né, sobre Business as Mission, e para mim aquilo foi um divisor de águas, porque eu tinha aquela visão dicotômica, né, entre fé e negócios, então não imaginava que a minha empresa poderia ser uma empresa ministerial, que aquela empresa que eu estava atuando era a minha plataforma ministerial. Ao invés de Deus dar um púlpito, ele deu uma empresa para mim, para eu cuidar, e aquilo fez todo sentido, mesmo sendo com atuação local. Eu pensei que aquela empresa poderia ser uma missão urbana, né? No meu entorno, poderia fazer isso, e foi o que aconteceu. Então mudei até missão, visão e valores da empresa, algo assim focado nas pessoas e colocando Deus lá dentro, e devocional, oração, ministério, né, como uma empresa que lidava muito com pessoas, então a gente teve muito impacto, assim, muito abençoador na vida das pessoas, tanto parceiros, funcionários, como todos os clientes, fornecedores, a gente tinha essa atuação, sabe? Então foi muito bacana isso em 2007. E fui até 2018, onde 2018 foi também um outro ponto, onde Deus mudou um chamado, e eu comecei a algo me incomodar, né? Eu já tinha uma longa carreira na empresa e eu não estava numa situação que eu pudesse dizer que estava realizado, apesar de ter tido um bom tempo dentro da empresa. E eu pedi para que Deus pudesse me abrir uma porta. Eu falei, Deus, me mostra para onde, qual caminho que o Senhor quer. O pessoal fala, não, vá ser pastor. Eu não tinha isso especificamente dentro de uma igreja e tal. Mas eu falei, Deus, eu vou ouvir o teu chamado e vou seguir. E fiquei o começo dos primeiros 6 meses de 2018 com algo me incomodando no coração. Até que numa madrugada eu acordei e Deus falou comigo muito claramente, dizendo assim que eu estava querendo uma outra porta. Eu já tinha uma porta aberta que era a empresa. E quando você tem uma porta e pede outra porta para Deus, isso não é exercício de fé. Exercício de fé é quando você não tem nenhuma porta aberta e Deus abre, e você pede para Deus abrir uma porta e Ele vai abrir. Entendi aquele recado, né? E naquele mesmo período eu comecei a fazer uma transição na empresa e passei a operação da empresa para um gerente meu que já estava comigo há 12 anos e acordei numa segunda-feira, depois de finalizar essa sucessão,
não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. E aí, então, Deus foi trabalhar algumas questões comigo, né, nesse período. Isso foi já segundo semestre de 2018. E falou: Deus, agora eu estou sem porta. Eu acordo de manhã, não tenho uma rotina, não vou para a empresa, porque você não pode passar o bastão e continuar indo na empresa, né? Porque aí acaba diminuindo a autonomia do seu sucessor. Enfim, e aí Deus, no final de 2018, eu conheci o Sérgio Damiani, né, que tinha acabado de trazer o C12 para o Brasil, em 2018 também, conheci, a gente começou uma caminhada e realmente eu entendi a porta de Deus abrindo e falando: agora você vai ser um chair associado do C12, né? E comecei então a atuar em 2019, em março de 2019, formando já os nossos grupos. Já haviam 3 grupos aqui em Curitiba, né? E eu montei mais um grupo em 2019, depois um segundo grupo também em 2019, e estou desde então no local, né, que Deus quer que eu esteja realmente. E olhando para trás, sabe, pessoal, eu vejo que todas as nossas experiências, todas as nossas lutas, sucessos, fracassos, decepções, tudo isso, Deus está construindo algo, trazendo autoridade talvez para você, para auxiliar pessoas lá na frente. Eu vejo hoje, onde eu estou como chair associado do C12, eu vejo que tudo isso me embasa, né, me traz uma base muito sólida para que possa caminhar com outras pessoas, com outros empresários que talvez esteja passando por aquilo que eu passei ao longo desses 28 anos, né, de carreira empresarial, e para poder ajudar, né, caminhar e aconselhar pessoas. Então essa, né, um breve resumo assim dessa caminhada, né, e realmente Deus tem um propósito para cada um de nós e tem chamados, né, e Ele pode te chamar para atuar numa frente hoje, amanhã Ele pode mudar esse chamado para atuar em outra frente, e nós precisamos estar com os ouvidos atentos, sensíveis à voz do Espírito, para que a gente possa realmente cumprir o chamado e aquilo que Ele está nos falando e nos capacitando ao longo da nossa história para exatamente esse momento que você está vivendo hoje. Então, prazer aí poder falar um pouquinho da minha história. Obrigado aí por você estar acompanhando, ter me ouvido até aqui. Fico à disposição aí de todos para a gente poder continuar nessa missão, nessa caminhada juntos, tá bom? Deus abençoe a todos. Pessoal do Empreendendo no Reino, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Uau, que depoimento impactante, que história incrível, inspiradora, muito legal. Sérgio, e eu sei que você conhece o Murilo muito bem, né? Conta um pouco pra gente do outro lado dessa história que a gente acabou de ouvir, como foi essa conexão com o Murilo, qual o papel que ele desempenha hoje dentro do C12? Sim, o Murilo foi o primeiro chair aqui, ou líder, nós chamamos de chair, o líder do C12 aqui em Curitiba, foi a primeira pessoa que nós treinamos. Hoje já temos aí 12 líderes do C12 ao redor do Brasil. Então o Murilo foi o primeiro que deu esse passo, sentiu o chamado, sentiu realmente o chamado de trabalhar com empresários cristãos, de atuar no C12, mediando os grupos de CEOs, empresários cristãos, acompanhando, fazendo reuniões individuais, né, e realmente conduzindo esse trabalho aqui também na cidade de Curitiba. Muito legal. E para quem se interessou, ficou impactado com a trajetória do Murilo e gostaria também de se tornar um chair, um líder do C12, quais são os passos que essa pessoa deve dar? Quais são os pré-requisitos? Legal, André. Nós temos de tempos em tempos alguns webinars falando um pouquinho mais sobre o papel de um chair, sobre o que tem que fazer, os pré-requisitos, os potenciais de carreira, etc. E nós teremos esses webinars, é só acessar o nosso site, do c12brasil.com.br, tem uma aba Lidere um Grupo, lá tem 2 datas dos próximos webinars. Será no dia 5 de agosto, às 8 da noite, e o outro no dia 10 de agosto, 8 da noite. Lá é uma hora de conversa, mas a gente consegue explanar bem todos os detalhes a respeito desse papel de liderar outros líderes, né? Liderar outros empresários cristãos, usando a metodologia, usando todo o material, usando toda essa metodologia comprovada já do C12. Que legal. Então, pessoal, para você que está ouvindo agora, se você está ouvindo antes do dia 5 de agosto,
Os links estão na descrição desse episódio. Você pode se inscrever e participar desse webinar e tirar as suas dúvidas de como é ser um líder do C12 e todas as atribuições. Muito obrigado, Sérgio. Continuando aqui o nosso papo, eu sei que, com tudo que a gente já construiu aqui, existe uma mentalidade específica que se espera de um empreendedor do reino. Como desenvolver essa mentalidade e quais são os aspectos desse modelo mental de um empreendedor cristão? O que a gente tem visto, André, caminhado, hoje nós somos mais de 100 empresas caminhando no C12, de todos os tamanhos, setores, diversas cidades. E o que nós temos visto, todos cristãos, obviamente, mas a gente percebe 3 mentalidades principais. A primeira delas é a separação total. Olha, eu tenho minha empresa, eu tomo decisões, a empresa é minha, e o negócio é meu, e eu faço a gestão como eu quiser. E não presto conta para ninguém. E eu vou na igreja, e eu tenho lá minha 1h30 com Deus, e para mim tá tudo certo. Então essa é a primeira característica que a gente vê no empresário. A segunda mentalidade é, sim, eu entendo que Jesus tem uma influência no meu negócio, mas tem coisas aqui que só eu tomo decisão e acabou. Eu não compartilho também, eu não consulto, eu não oro a respeito. E tem coisas que tem que ser feito. Tem coisas que se eu não fizer, eu não sobrevivo. Ou tem coisas que todo o meu mercado faz, eu também faço. Então a gente caminha nesse sentido. E tem outros empresários que entendem e compreendem o papel de mordomia, de algo que foi confiado a eles, de algo que tem que ser bem gerido. E a prestação de contas não é para um sócio, ou não é para ele mesmo, ou não é para qualquer outro tipo de pessoa, mas presta contas para Deus. Então é muito interessante ver como isso muda, né? De repente a pessoa que pensa que eu tomo todas as decisões e acabou, quando ele se confronta com alguns conceitos, e alguns deles nós acabamos de falar aqui, é muito rápido o entendimento para perceber que, poxa, é verdade, se eu sou cristão, Deus me capacitou, Deus confiou pessoas a mim, Deus confiou recursos a mim, Deus me deu um negócio, como que eu acho que esse negócio é só meu? Quer dizer, eu tenho um papel de diligência no meio desse negócio diferente, eu tenho um papel de mordomia, de fazer uma boa gestão, de ser um exemplo de negócio mesmo, mas de prestar conta para ele do que é feito. Né? Nós brincamos em alguns momentos, a gente fala o seguinte, imagina que Jesus aparecesse aqui amanhã e viesse fazer uma auditoria na tua empresa. O que você mostraria e o que você não mostraria para ele? Naquele tour, olha aqui é o setor de compras, aqui é isso, olha aqui, esse aqui é o DRE. O que você não abriria na frente dele? Então a gente começa a trabalhar nessas questões aí, esses detalhes, mas é muito interessante pensar dessa forma, né? E navegar entre essas mentalidades, que podem fazer uma grande diferença de impacto no reino ou não. Né? Com certeza. E eu imagino, eu até pensando sobre isso, né? Eu gosto de repetir a frase que Deus tem os seus próprios KPIs, né? Deus tem seus próprios indicadores e na hora dessa auditoria nós precisamos mostrar aquilo que ele vai levar em conta para dizer servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor, né? Isso. Sérgio, nós já estamos nos encaminhando para o final, né, da nossa conversa, mas nós falamos sobre conceitos tão profundos, coisas tão importantes. E quais são os obstáculos que você observa que são uma dificuldade para os empreendedores que querem tomar essa decisão de entregar tudo para Jesus, de abraçar o conceito da mordomia? Quais são os obstáculos que geralmente atrapalham esses empreendedores a darem esses passos? Bom, a gente tem visto também, e a gente consegue elencar, claro, são vários detalhes, mas talvez 3 principais que a gente possa falar aqui para quem está nos ouvindo. A compartimentalização é um grande obstáculo, compromisso é um grande obstáculo e um outro que a gente chama de falsos deuses. Né? Eu vou entrar nesses 3 aqui talvez, né? Mas a compartimentalização é a mais comum, né, André? Que é o seguinte, o que você faz? Eu trabalho e depois eu faço o resto. Mas geralmente é isso, né? Não só o empreendedor, mas o executivo também, né? O executivo tem esse senso de eu trabalho, eu passo a maior parte do tempo na empresa, eu faço o que tem que ser feito e depois o resto. E o resto é o quê? O resto é o tempo com Deus, o resto é a família, o resto é até servir em algum ministério, é apoiar na própria comunidade bíblica que ele frequenta. Mas é impressionante como o trabalho ele vira realmente o 99%. A empresa vira 99%. E nós temos que ter excelência, sim. Nós temos que ter diligência, sim. Mas isso não significa que ele vem em primeiro lugar. Isso pode ser uma grande inversão de valores
e pode prejudicar não só a caminhada da empresa, porque se você está desequilibrado, você toma a decisão errada, você não pensa bem, você não compartilha com outros, você não ouve outros, né? Então essa compartimentalização do trabalho e o resto, eu acho que é um grande obstáculo, Então, enquanto cristãos, nós precisamos entender que tem uma ordem, Deus, família, trabalho, e Deus não vai abençoar mais ou menos o seu trabalho, eu creio, se você estiver dedicando 20, 23 horas, 15, 14, tem gente que não dorme, tem gente que vai para exaustão mesmo. Eu creio que tem uma ordem a ser observada, né? Tem um equilíbrio a ser observado, e eu creio que Deus honra, sim, esse equilíbrio, porque Ele nos orientou nisso. Então, essa compartimentalização talvez seria o primeiro grande ponto. Eu queria até comentar isso, porque esse pode ser um risco, Sérgio, que nós, como empreendedores cristãos, uma vez que eu entendo que meu trabalho é uma forma de adoração, derruba uma barreira da hora de parar, né? Não, eu tô servindo um propósito maior, então eu vou fazer isso 18 horas por dia, enquanto sua família às vezes está abandonada, a saúde está abandonada, a igreja, o seu chamado ministerial, eclesiástico, né? Eu quero me referir ao chamado eclesiástico, pode estar abandonado e você não está conseguindo ser impactante ou relevante em outras áreas da vida, né? Então, muito importante esse conceito que você trouxe para nós. No C2 a gente costuma falar que Deus não te deu uma empresa para tirar o seu tempo com Ele. Deus não te deu uma empresa para tirar o seu tempo com a sua família. Deus não te deu uma empresa para te colocar num caminho diferente daquilo que você lê na Bíblia, por exemplo. Então esse é o equilíbrio. Essa é o perigo de compartimentalizar e você falar trabalho e o resto. Mas é muito claro também isso, né, André? Quer dizer, Deus não te colocou, não te deu um trabalho, que é uma bênção, que é uma dádiva, para tirar o seu tempo com Ele. Ele não fez isso. Se você está fazendo isso, é por sua conta. Deus não te deu um trabalho para tirar o seu tempo de qualidade com a sua família, que é o teu principal ministério, que é o teu primeiro ministério, que é a base de tudo. Se você está fazendo isso, é por sua conta, mas não foi uma coisa que Ele pediu, que Ele mandou. Então é interessante pensar nesse sentido mesmo. Muito, muito interessante. E você tinha falado sobre outros 2 pontos, quais são eles? O compromisso é outro ponto, né? O que nós vemos. Muito compromisso com o negócio, pouco compromisso com o ministério. Então tem muito compromisso em trabalhar, em fazer, em assinar, em avançar, mas não tem a mesma atenção em desenvolver ministério na empresa, em olhar realmente como uma plataforma para a expansão do reino, em olhar como um negócio, como ministério, em desenvolver ações ministeriais dentro da empresa. Então essa falta de balanço no compromisso também é muito observado. Muito compromisso com uma coisa e quase omissão com a outra. Nós entendemos que são igualmente importantes. O teu sucesso nos negócios não é maior do que o teu sucesso no reino, do que o teu avanço no reino, não pode ser maior. Recentemente nós falamos, né, nós gostamos de falar muito aqui sobre o Kingdom Business, né? E nós falamos que no Kingdom Business, muitas vezes o Kingdom é mais importante do que o business. Porque é muito fácil, volta e meia, a gente desequilibrar, né? E que legal a maneira como você colocou isso. E qual que é eu fiquei curioso, particularmente curioso aqui com os falsos deuses. Quem são esses falsos deuses? Tem gente fazendo bezerro de ouro aí nas empresas? O que está acontecendo? Então, o falso deus é legal ver uma frase do Tim Keller. E ele fala, né, que idolatria é fazer das coisas boas, como família, sucesso, saúde, influência, conforto, beleza, as coisas finais. Uau! Então, se o sucesso do negócio é o final da história, então a gente tem que repensar, né? Tem que repensar. Então, o sucesso do negócio sem frutos eternos, ele virou um negócio normal. Você não está gerando nenhum fruto eterno, você está gerando só uma margem líquida interessante, um crescimento bom, mas não tem nenhum fruto eterno gerando através da plataforma que Deus confiou a você. Então, qual é o propósito do negócio? Né? Então, esses falsos deuses são sutis, porque são coisas boas e são coisas que as escolas tradicionais, inclusive, incentivam a alcançar. Né? Você quer sucesso, você quer influência, você quer conforto, você quer tudo isso, mas se isso for a coisa final, isso acaba virando uma idolatria. Se Deus te deu uma plataforma espetacular, que é uma empresa, que tem acesso a muita gente, muitos clientes, muitos fornecedores, muitos funcionários, concorrentes, enfim, a cadeia toda do ecossistema empresarial, se isso não tiver algum tipo de fruto eterno, o fim dela vira comum, né? Nossa, muito bom, muito bom.
Você sabe, Sérgio, eu pastoreio, né, uma comunidade aqui em São Paulo e às vezes o próprio ministério pode se tornar isso. Às vezes o desejo de fazer aquele projeto que Deus confiou a você, e eu vou com toda a garra, com todo o entusiasmo, que às vezes o projeto que Deus confiou a você acaba se tornando maior do que Deus quem confiou o projeto. E eu lembro de um empresário falando que no topo não tem nada, no topo você só vai descer. O que vale é o caminho, né? Quando você chegou no topo, não tem mais nada. Exatamente, a gente costuma falar também, aproveita a jornada. De repente você fala, eu quero crescer a empresa, eu vou multiplicar, eu vou abrir novas filiais. Mas e a jornada? Não valeu de nada o tempo todo? Poxa, né? Verdade. Você tá aquele sofrimento e aí chegou no topo, muito bom isso aí. E vai fazer o que no topo? Só descer, né? Bom. Só descer e tá sozinho. Geralmente tá sozinho no topo. Né? Você olha para o lado, olha para o outro, poxa, e como é que a gente fala da jornada? Né? Então é interessante também entender a jornada empresarial, a jornada do empresário. Né? Essa caminhada tem que ser gostosa, tem que ser boa, tem que ser frutífera. Mas que tipo de frutos são gerados? Né? Então é interessante pensar nisso. São frutos eternos, né? É o que a Bíblia nos instrui. Obviamente, ali no contexto está falando sobre riquezas, sobre finanças, né? Mas o nosso Senhor Jesus diz para nos tornarmos ricos para com Deus, né? Juntar tesouro no céu, algo com valor eterno mesmo, como você bem disse aqui. Sérgio, que prazer aprender tudo isso com você. E para quem está ouvindo aqui, pessoal, esse semestre, o Empreendendo no Reino, juntamente com o C12, vai produzir diversos episódios como esse para tratar sobre temas relevantes para você que é empresário, que é executivo, que tem uma carreira e que quer integrar fé e trabalho. E o Sérgio vai estar conosco aqui várias vezes. Sérgio, estou já com expectativa para os próximos episódios. Sérgio, fica à vontade para mandar um abraço pro pessoal, para deixar os contatos do C12 e obviamente vai estar tudo linkado aqui na descrição desse episódio, mas microfone aberto, fica à vontade para mandar o seu abraço aí pro pessoal. Não, André, eu queria agradecer. Pra gente, de novo, é sempre um prazer poder colaborar com essa comunidade de empreendedores cristãos, poder colaborar com os movimentos que têm surgido, fortalecer esses movimentos. Eu creio que a classe empresarial tem um potencial gigantesco de impactar o nosso país. E se nós entendermos nosso papel, se nós entendermos o tamanho da influência que nós temos e a nossa mentalidade se alinhar a isso, eu acho que nós temos um grande caminho pela frente, um grande papel de relevância para mudar o nosso país para melhor. Então acho que essa é a minha grande intenção, essa é a minha grande visão aqui ao conduzir o C12 no Brasil, ao caminhar nessa direção, ao cooperar com outros ministérios, a cooperar com outros movimentos empresariais cristãos. E realmente a grande visão é ver esse Brasil transformado e nós temos um papel protagonista nisso. Amém. Muito bom, muito bom. Pessoal, para você que ouviu até agora, tira um print agora do seu, seja lá onde você está ouvindo esse episódio, da sua plataforma, compartilha nas suas redes sociais, marca o C12 Brasil, marca o Empreendendo no Reino e comenta com a gente o que você achou desse episódio, tá bom? Então nos vemos na próxima semana. Valeu, pessoal, até mais.